Senhoras e senhores, sejam todos muito bem-vindos e muito bem-vindas a mais um Atleticast. Dessa vez vamos falar sobre Sevilha 2, Atlético 1, válido pela 21ª rodada de La Liga 25-26, onde foi bem complicado, mais uma derrota, então vamos falar sobre esse jogo, vem comigo. É muito complicado vir aqui falar em mais uma derrota do Atlético, né? Mais uma e outra vez jogando mal. Não tão mal quanto das últimas vezes, né? O jogo contra a Atalanta deu um gás a mais, a gente conseguiu fazer mais coisa, porém ainda muito longe de qualquer coisa positiva, tá? Então vamos lá. Válido pela 21ª rodada, o jogo de hoje foi no Ramon Sánchez Pizjuán, às 2h30 da tarde aqui no horário de Brasília, com transmissão da ESPN Brasil. E nós fomos a campo com o Unai Simão no gol. A dupla de zaga foi Paredes e Vivian, mais uma vez, Arezzo na direita e Yuri na esquerda. Haure e Galaxy fizeram a volância, no meio o Sunset, pelos lados Navarro e Berenguer, e como centroavante a grande novidade do Valverde foi o Urco e Zeta. Logo aos 5 minutos, Adams, centroavante do Sevilha, já ficou cara a cara no lançamento que ele estava aparentemente impedido, né? O Paredes conseguiu sair bem e fazer a linha de impedimento e ele ficou na linha burra, mas o juiz não marcou nada, o assistente também não marcou nada, então o Adams ficou cara a cara com o Unai Simão e o Simão fez uma defesa espetacular. Ele já vem de uma batida boa, de 2 jogos atrás mais ou menos, que ele deixou de falhar. Ele tá voltando ao prime, entre aspas, ele tá fazendo muita defesa boa, fez contra a Atalanta e fez hoje também. Foi uma grande defesa, mas que se, fosse certa, não teria sido validada, igual contra a Atalanta, que também o De Ketelaere estava à frente e foi impugnada. Aos 12 minutos, a bola foi pro ataque, o Izeta tentou disputar com a zaga, porém o Vlaco Dimos, goleiro do Sevilha, o grego, ele foi pra fora da área disputar a bola sem nenhum nexo. Então ele tava no meio do campo quase, disputando. Então acabou errando o que ele iria fazer, né? Ele queria dar um passe, se eu não me engano, pro Gudelli. E o Galaxy, mais uma vez, ele roubou a bola. Partida espetacular do Galaxy de novo. Mas que ele pegou, dominou, chutou de fora da área, mas ela passou raspando a trave. Tava sem goleiro, né? Que ele tinha saído. Ele chutou em direção ao gol e passou muito perto. Foi uma pena. Aos 18 minutos vem uma polêmica de arbitragem que, pelo menos na minha opinião, que foi da zaga do Sevilla, que o cara deu uma cotovelada na cara do Izeta, sem mais nem menos. Assim, foram subir pra disputar a bola. O Izeta tava bem atrás e o cara ia ganhar de qualquer jeito, sendo que ele ganhou, esticou o bração pra trás e bateu na cara dele, claramente, pelo menos pra mim, e o juiz não marcou absolutamente nada. Não foi pro VAR, não foi pra nada, então é uma coisa que dá pra se ligar a partir daí, porque já diria muito do jogo por aí. Aos 22 minutos teve o gol deles, do Sevilha, com o Gudelli marcando. Só que ele foi anulado por conta de uma solada, né? Que ele fez o gol dando uma solada no Paredes, né? Lançamento pra dentro da área. Alguém cabeceou que eu não consegui reconhecer, perdão. O Paredes foi tentar dar um chutão pra cima e o Gudelli chegou solando. E claramente foi falta, pra amarelo inclusive, e ele não marcou pra amarelo, ele só anulou o gol, porque realmente não tinha como, ele deu uma solada no pé do Paredes muito clara. Então, gol anulado do Sevilha, 0-0 ainda. Daí tem mais uma chance do Atlético. Aos 38 minutos, saída de bola errada do Sevilha, mais uma, onde o Galaxy recupera mais uma. Ele acha o Sunset na meia-lua, sozinho. É dominar e chutar. Ele consegue dominar completamente errado. Tanto que ele estava de frente pro Galaxy, né? Ou seja, de lado para o gol. Ele dominou tão errado que a bola foi pra mão do Vlaco Dimos, tá ligado? E ele não conseguiu
fazer o domínio mais simples do mundo e fazer o gol. Ou seja, gol claríssimo perdido por ele. Porém, aos 40 minutos, 2 minutos depois disso, jogada linda no lado esquerdo, o Yuri conseguiu dar um balão, depois ele tocou pro Hauri, que tocou pro Berenger, que voltou no Yuri e tal. Fez um cruzamento rasante pro Izeta. O Izeta chutou a bola, ele tava desequilibrado, aí ele conseguiu chutar meio mascado, aí a bola subiu, bateu no travessão, o Vlaco Dimos caiu e o Navarro na sobra empurrou para dentro do gol. 1-0 pro Atlético. Porém, 2 minutos depois, que nem como eu sempre falo aqui, felicidade de pobre e de torcedor do Atlético dura muito pouco, gol deles, do Peque. Jogada pelo lado direito, cruzamento rasteiro, e gol deles dentro da área, o Peque chegou finalizando, pane da zaga. Porém, eu não culpo ele 100%, porque na origem da jogada, o Sunset estava com a bola, e o que é que ele fez? Ele tentou cavar uma falta. Coisa que mais acontece em todos os jogos do Atlético é que o Sunset tenta cavar umas faltas inacreditáveis. E dessa vez foi a mesma coisa. Ele tirou uma falta de onde não tinha, tentou cavar, deixou o cara sozinho, jogou pra direita, cruzamento pra dentro da área e gol do Peque. Ou seja, a culpa não foi do Vivian, não foi do Paredes, foi claramente do Sunset que todo dia, todo jogo, ele tenta cavar um pênalti que não existe. Não existe. Aí ele vai e prejudica o time. Aos 46, 45 minutos, mais um, primeiro tempo ainda. Cruzamento para dentro da área do Berenger. Ótimo cruzamento. Todo mundo saiu, não conseguiu cabecear. E Urco Izeta, na pequena área, ele escorou de peito. Ele perdeu um gol absurdo, assim, coisa que nenhum atacante deveria perder nunca. Ele, ao invés de cabecear, dar de joelho, subir um pouquinho o pé e escorar de pé, ele tentou dar de peito e, obviamente, errou. Errou feio e o Vlaco Dimos fez uma ótima defesa, porque ela pingou no chão ainda antes. Então, boa defesa do Vlaco Dimos e gol perdido do Izeta. Quando você tá querendo espaço, você não pode perder um gol desse. Num jogo tão fundamental como é contra o Sevilha, como é contra qualquer outro time de meio pra cima de tabela, tanto que, se bem que o Sevilha não tá tão bem, mas ainda assim tá bem melhor do que a gente. É um jogo difícil, é um jogo fora de casa, você tem que marcar, ainda mais com o cara que você está disputando vem de algumas partidas fazendo gol. O Gorka vem de alguns jogos seguidos fazendo gol. E quando ele tem a chance, ele não consegue fazer o gol mais fácil que tem. Então, Izeta, tá difícil, cara. Você é muito bom jogador, mas não dá pra te defender. Então, final do primeiro tempo, acabou aí. Com essa chance perdida do Izeta, foi terrível, cara, terrível. E logo no começo do segundo tempo, aos 52 minutos, a bola veio de cima pra baixo. Mais um pênalti do Yuri de braço. Contra o Mallorca foi a mesma coisa. Completamente roubado. Roubado, vamos deixar isso claríssimo aqui, do senhor José Luís Guzmán Mancidia. Jamais será esquecido. Onde ele marcou um pênalti completamente cafajeste ali. Que não foi absolutamente nada. Porém, dessa vez eu creio que foi. Eu coloquei no Twitter que foi aerodinâmica e tal, mas eu não tinha visto que tinha batido tanto. Pensei que tinha pego só de raspão, mas não. A bola pegou em cheio no braço e realmente foi pênalti. O Yuri errou o timing da bola, subiu, deixou o braço aberto demais, bateu na mão e pênalti pra eles. E aos 55 minutos, o Adams marcou o gol, goleiro de um lado, bola pro outro, marcando 2-1 para o Sevilha e virando a partida. Aos 56 minutos, vem as 3 alterações que não fizeram nenhum efeito durante a partida. Vamos lá. Nico Williams no lugar do Navarro. O Navarro jogou bem o primeiro tempo.
Ele tava bem no segundo tempo. Não tem a menor lógica você tirar ele enquanto o Berenguer estava jogando mal. O Berenguer estava jogando mal. E ele tirou o Navarro. Não tem a menor explicação, Valverde. Não tem porquê. Se tem um cara que tá jogando com o pé quebrado, que é o Berenguer, e jogando totalmente distorcido, e ele tá jogando mal, você não vai tirar o cara que fez o gol e que tá jogando bem. Ele não se queixou por nada, pelo menos até onde eu vi. Tira o Berenguer, cara. Ele tá numa batida absurda de jogos, ele tá com um problema crônico, assim, dia por dia, né, que é falado. Cara, ele tá mal, velho. Ele não jogou quase nada nesse jogo, ele errou, ele fez muita raiva nesse jogo até. Um dos poucos jogos do Berenguer que você olha e não fala, pô, ele foi bem, ele foi decente. Não, ele foi mal, velho. Ele foi mal pra frente, só daí pra frente ele perdeu mais gol também. Então, tipo, é inadmissível. O Nico entrou também, não fez absolutamente nada. O Nico não tocou na bola direito. Foi muito mal no jogo. Mas, enfim. Ele tirou o Izeta do jogo e colocou o Hierro, que também não entendo o porquê. O Hierro, ele também quase não tem oportunidade. Beleza. Você vai colocar no jogo fora de casa, contra um time feito o Sevilha, que tava dominando o jogo? Não tem a menor lógica, cara. Não tem, tá ligado? Beleza, o Gorka não estava disponível pro jogo, ele ficou descansando porque ele também sentiu após o jogo da Atalanta. Mas ao mesmo tempo, cara, você poderia colocar o do Berenguer como falso 9, como ele já fez diversas vezes, ou então colocar o Unai Gomes, né? Eu sou muito contra, mas sei lá, colocar ele como falso 9 também, colocar o Nico Serrano pela esquerda e colocar o Navarro como falso 9. Mas, cara, não tinha um porquê você colocar o Hierro nesse jogo. Mais um erro do Valverde. E pra mim, o pior erro de todos. Colocar o Unai Gomes no lugar do Galaxy. O Raure jogou bem mais ou menos esse jogo. Ele não foi bem, mas ele também não foi um dos piores, né? O Galaxy estava muito bem no jogo. Muito bem. E ele, por estar aos 56 minutos de jogo, ele tinha condição de jogar pelo menos mais uns 20. Então dava pra segurar. Já que tirou ele, colocava ou algum ponta como Nico Serrano, ou então outro jogador. Se ele estava tão cansado, né, se ele não estava disponível para o jogo naquele momento, ele poderia fazer o quê? Poderia colocar o Rego, que faz a mesma posição se ele não quisesse mudar a forma de jogar do time. Se ele quisesse colocar mais pra frente, ele poderia colocar quem? Selton Sanches. Eu tô até com um gráfico aberto aqui, ó. O Selton, nos últimos 14 jogos do Atlético, ele participou de 126 minutos. O Selton é uma das maiores joias de Lezama. Você tem o Unai Gomes, que não faz absolutamente nada em nenhum jogo que ele entra. Você tem o Selton, você tem o Nico Serrano, que ele entrou bem no último jogo, se você quiser colocar ofensividade. Se você quisesse ser mais coerente, você colocava o Rego. Mas não, óbvio que tem que ser o Unai Gomes. Óbvio que tem que ser ele. E mais uma vez, não tocou na bola. Horroroso, jogador omisso. Ele não pede bola, ele não faz nada, ele faz no máximo correr. E olhe lá, ele nem corre direito, ele corre errado. Por isso que ele sempre tá morto, suado, porque ele corre, mas ele corre errado. Enfim, logo depois disso, eu coloquei aqui. A bola queima nos pés dos jogadores do Atlético numa facilidade absurda. O Ihan Sunset e principalmente do Unai Gomes é uma coisa terrível. Porque, cara, eles dois estavam numa sequência de tipo, a bola vem, eles erraram todos os domínios. Além do primeiro domínio que eu falei aqui, lá no primeiro tempo que o Sunset perdeu de fazer o gol, ele errou mais uns 10, tranquilamente. Ele foi muito mal no jogo, muito mal mesmo. Aos 71 minutos entrou o Vesga no lugar do Raure, que, como eu falei, foi mais ou menos pra baixo, né? Foi um C- ali que ele jogou, porque realmente foi meio
paia o que ele fez ali. O que ele deixou de fazer, na verdade, né? Aí, aos 76, finalmente o Sunset sai de jogo. Jogou terrivelmente mal hoje. Muito, muito mal. E o Serrano entrou. Ou seja, o time estava com Vesga, Nico Williams, Nico Serrano, Unai Gomes e Berenguer. E lá na frente estava o Hierro. Qual a chance disso dar certo? Fora de casa, contra um adversário difícil que é o Sevilha, óbvio que ia dar errado. E, claramente, deu errado. Depois de milênios, né, aos 91 minutos, o Atlético teve uma chance nos pés do Hierro. Azier Hierro, jogador da base, promissor também, 1,90 m, porém franzino. Isso é meio preocupante, mas, enfim. A bola vem, Berenguer escora perfeitamente para ele. Ele ali mais ou menos perto de onde seria a marca do pênalti, um pouco mais para a esquerda. Ele recua a bola. Não recuou, né? Porque recuar é devolver pro goleiro. Ele espanou a bola para longe, cara. Um centroavante que tem a chance da vida dele, que nem o Izeta teve no primeiro tempo. E ele espanou a bola pra muito longe, velho. Sem nenhuma tranquilidade, sem nada. Acho que até se ele chutasse em direção ao gol, o Vlaco Dimos ia pegar, porque ele é um ótimo goleiro. Mas foi uma chance perdida nos acréscimos, além das chances do Sunset perdida, do Izeta perdida, e enfim. Perdemos chance, não jogamos tão mal como das últimas partidas, mas é complicado, cara. É muito complicado de verdade. Bem, falando dos jogadores num geral, o Unai Simon foi bem no jogo, ele foi exigido na partida, fez boas defesas, fez defesa queima-roupa, saiu bem no contra um, porém, no chute de pé, que foi muito no canto, não realmente era o gol bastante tomável, e o do Adams foi de pênalti, então é complicado. Pênalti não dá pra pegar todos, então acontece. O Paredes e o Vivian foram mal, mais uma vez, a zaga do Atlético péssima. No primeiro gol do Peque, eles não tinham muito o que fazer, porque o Sunset perdeu uma bola tranquilaça no meio campo, e eles foram pegos de surpresa. Porém, ele ultrapassou todo mundo ali no meio, e poderiam ter chegado mais perto e tal, mas o Peque acertou um grande chute, então... azar, tá ligado? Foi azar. E eu não coloco o gol na conta deles e nem o do pênalti, porque não foi nenhum deles que fez e nem direcionou, né? Porque foi um balão do lado esquerdo para dentro da área e o Yuri teve essa infelicidade. O Arezzo jogou muito mal mais uma vez. Ele tentou ir pro ataque algumas vezes, ele tentou dar chute, ele chutou 3 vezes na marcação, bloqueado. Assim, ele cruzou errado algumas bolas, ele acertou alguns também, né? Vou deixar esse ponto bem dito aqui, porque realmente ele não errou todos, mas ele errou quase todos. Na marcação ele foi péssimo, de novo. Na saída de bola ele foi ok para ruim, porque ele também entregou algumas bolas, mas a maioria ele acertou. Então, mais uma partida mais ou menos para ruim, assim como foi o Galaxy, o Haurek. Eu coloco o Arezzo nesse mesmo balaio. Porém, no geral, jogou meio mal mesmo. O Yuri, cara, o Yuri foi triste porque ele é o melhor jogador junto com o Galaxy, na minha opinião, do clube na temporada inteira. Muito regulares, mas hoje ele fez esse pênalti besta que acabou perdendo muitos pontos, né? Porque foi um gol determinante para a derrota. Mas, no geral, fora isso, o Yuri foi bem no jogo. Muito aguerrido, muito bem na marcação, muito bem subindo pro ataque, quase fez o gol. Quase não, né? Ele deu um chute ali que o Berenguer perdeu o ângulo, tocou pra ele pra trás e passou perto do gol, mas nada demais também. Porém, no total, fez um bom jogo, apesar do pênalti marcado. O Raul, eu já falei, ele não foi bem, como ele costuma ir, mas ele também não foi tão mal assim, foi que nem o Arezzo. E o Galaxy acertou basicamente tudo que ele fez no jogo, mais uma vez. A não ser que ele tenha pedido por alguma coisa que até agora não foi comunicado, o Valverde não tinha que ter tirado ele. Naquele momento, não tinha, velho. O Berenguer foi muito mal no jogo, muito mal no jogo. Ele errou gol,
Ele errou o drible, ele ia pra direita, ele não fazia nada, ele ia pra esquerda, ele não fazia nada, ele ia pro meio, não fazia nada. Tava muito perdido, realmente, tava complicado sem um centroavante de referência, né? Porque o Isa tem muito mais de movimentação, então o Berenguer não consegue fazer todas as suas coisas que ele faz com o Gurka e que ele geralmente joga bem. Então foi realmente muito, muito triste. O Sunset pior em campo, não tenho o que falar. Errou domínio, tentou cavar falta que resultou no primeiro gol. Então não vou nem falar muito porque eu vou ficar estressado. O Navarro foi bem, ele fez o gol, ele procurou o jogo e tal, ele tá bem. Então eu também não entendo porque que o Valverde tirou ele tão cedo, a não ser que também tenha tido alguma coisa que não foi dito ainda. E o Izeta foi mal. Ele dá o sangue e tal, só que ele é muito bom. Ele é muito bom, mas hoje ele não foi bem. E dos jogadores que entraram no segundo tempo, o Nico Williams quase não tocou na bola, assim como o Nai Gomes. O Hierro perdeu, né, o gol que consagraria ele. E não fez um bom jogo também, né, não entrou bem. O Vesga também administrou, não fez nada demais também. E o Nico Serrano também não fez nada, ou seja, nenhuma das alterações que o Valverde fez surtiram realmente efeito. Lembrando que o próximo jogo é no dia 28 de janeiro, né, quarta-feira que vem, às 5 da tarde, contra o Sporting pela última rodada da Liga dos Campeões. Ou seja, dependemos apenas de nós mesmos na UEFA Champions League e precisamos o mais rápido possível conseguir essa vaga, porque se deixar muito pro final do jogo, a chance de pipocar é gigante. Então temos que ir atrás do jogo logo no começo pra ficar tranquilo e administrar a partida daí pra frente. Bem, esse foi o pós-jogo de hoje. Eu queria agradecer você que ficou até aqui, se você ficou. Eu gostaria de sugerir você seguir as nossas redes sociais Brasil Bilbao no Twitter e Brasil.Bilbao no Instagram. Lá eu posto as artes, eu sou muito mais ativo por lá, pode me falar comigo por lá também. Então eu agradeço de novo você estar até aqui. Um grande abraço para você e até mais.